Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Disque Denúncia do Rio oferece recompensa por informações que levem ao médico Denis Furtado e a mãe dele, que estão foragidos. Os dois participaram do procedimento estético que causou a morte da bancária Lilian Calisto, enterrada hoje em Mato Grosso. E você vai ver também. Irritado com barulho, PM mata adolescente que brincava em um telhado na zona oeste do Rio. Meninos e técnico de futebol resgatados de caverna na Tailândia dão a primeira entrevista. Ao contrário do que foi dito, eles não tinham comida e tentaram cavar um túnel para sair da caverna. As homenagens ao centenário do nascimento de Nelson Mandela, ícone da luta contra o apartheid. Aqui nos Estados Unidos, policial abre fogo contra suspeitos durante uma perseguição em alta velocidade pelas ruas de Las Vegas. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, foi alvo de atos de repúdio depois de xingar uma promotora de São Paulo. Ciro fez os comentários ofensivos durante uma apresentação na Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, em São Paulo. Agora um promotor aqui de São Paulo resolveu me processar por injúria racial. E pronto, um filho desse faz isso e pronto. Ele que cuide de gastar os restinhos das atribuições dele, porque se eu for presidente, essa mamata vai acabar. O pré-candidato se referiu à promotora Mariana Bernardes Andrade, da 4ª Promotoria Criminal do Fórum da Barra Funda. Ela abriu inquérito para investigar o político por suspeita de injúria racial. No mês passado, Ciro Gomes chamou o vereador do DEM e membro do MBL, Fernando Holliday, de Capitãozinho do Mato, durante entrevista à Rádio Jovem Pan. Esse Fernando Holliday aqui, como é? Do MBL, é vereador, Fernando Holliday. É o Capitãozinho do Mato, né? Que a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o Capitão do Mato no passado. O Ministério Público de São Paulo e a Associação Paulista do Ministério Público publicaram notas de repúdio contra as declarações ofensivas à promotora feitas pelo pré-candidato do PDT. Agindo dessa maneira, Ciro Gomes reforça a pecha de ter estupim curto. No passado, o pré-candidato, ele já foi candidato, acho que outras 2 vezes, ele já cometeu exageros verbais que o prejudicaram eleitoralmente. O peixe morre pela boca e Ciro não consegue se conter. Aliás, ele continua sem vice na sua chapa. Nos bastidores, as negociações para fechar as chapas de apoios são febris. O pequeno PRP impediu que o general Augusto Heleno fosse vice de Bolsonaro, que, por enquanto, ficou órfão de vice. Fala-se que ele está isolado. Isso eu não sei, porque ele pode estar procurando e talvez ache um vice que lhe seja conveniente. Também as negociações do ex-capitão com o dono do PR, Valdemar da Costa Neto, pifaram. Está em questão agora uma aliança com o PR, feudo de Valdemar. Agora se estabeleceu uma luta de foice no escuro pelo apoio do PR, que pode contribuir com alguns bons minutos no horário eleitoral. DEM e PP, por exemplo, também participam dessa salada, cujo fim se aproxima.
A Justiça de São Paulo homologou um acordo com a Odebrecht em inquérito sobre Caixa 2 do ex-prefeito e hoje ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Neste inquérito, a construtora é acusada de repassar recursos não declarados ao político do PSD para campanhas eleitorais. O ex-prefeito de São Paulo teria recebido, entre 2008 e 2014, 21 milhões e 700 mil reais de Caixa 2. Esta é a quantia que a empreiteira concordou em devolver aos cofres públicos. Segundo o Ministério Público Paulista, é o primeiro acordo da Lava Jato no país em âmbito civil. Ainda segundo a promotoria, agora a construtora sai do processo e Kassab continua investigado. Em nota, Kassab afirma que está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários e destaca que todos os seus atos seguiram a legislação e foram pautados pelo interesse público. A Justiça Federal de Barueri, em São Paulo, determinou o bloqueio de cerca de 95 milhões de reais do doleiro e delator da Lava Jato, Lúcio Funaro. Nesse processo, Funaro é acusado de utilizar a empresa Garanhuns Empreendimentos, intermediações e participações, belo nome, no esquema do chamado Mensalão do PT, entre 2001 e 2003. O doleiro teria usado a empresa em operações de lavagem de dinheiro. O pedido de bloqueio foi feito pela Fazenda Nacional para execução de dívidas tributárias da Garanhuns. Funaro cumpre prisão domiciliar em uma fazenda particular de Vargem Grande do Sul, no interior paulista. Ele é apontado como operador financeiro do MDB e acusado de participar do esquema de fraudes na Caixa Econômica Federal. Ele é bonzinho, esse senhor Funaro bota bonzinho nisso. Felizmente, a Lava Jato continua passando este país a limpo, apesar do bombardeio que sofre, especialmente dos condenados por corrupção e dos que ainda podem ser punidos. É preciso passar o Brasil a limpo. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou mais um pedido de liberdade ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A ministra rebateu o argumento da defesa de que não havia mais motivos para mantê-lo preso. Disse que a gravidade das acusações e o risco de o ex-parlamentar cometer novos crimes justificam a manutenção da prisão. O recurso se refere à condenação de Eduardo Cunha na Operação Sepsis, que apura fraudes no Fundo de Pensão de Servidores da Caixa Econômica Federal. Mesmo que conseguisse o habeas corpus, ele continuaria na cadeia, porque tem outras 2 ordens de prisão, as 2 relacionadas à Lava Jato. Um adolescente foi morto por um policial quando brincava no telhado de uma clínica no Rio de Janeiro. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Thalita Ribeiro, que tem mais informações. Boa noite, Thalita. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. O caso aconteceu em Magalhães Bastos, na zona oeste do Rio, na noite de ontem. O jovem Rian Teixeira do Nascimento, de 16 anos, estava brincando com outros 2 adolescentes no telhado de uma clínica de saúde quando foi atingido por um tiro. O disparo foi feito pelo policial militar Pedro Henrique Machado de Sá. De acordo com as investigações, o PM atirou por motivo fútil, ao se aborrecer com o barulho feito pelos jovens. Pedro Henrique foi preso em flagrante e vai responder por homicídio doloso e por dupla tentativa de homicídio. Ao vivo do Rio de Janeiro, Thalita Ribeiro para o Rede TV News. Esse policial, um cabo, não estava em trabalho. Estava provavelmente de folga junto à sua casa e se incomodou com o barulho, com o alarido provocado pelos jovens. Isso demonstra um desequilíbrio inaceitável num policial militar. Claro que a PM do Rio de Janeiro e de outros estados tem policiais vocacionados e competentes. Mas isso que aconteceu com este rapaz assassinado vilmente por esse cabo da PM demonstra problemas na formação dessa gente ou então problemas na escolha, na seleção desses soldados que
Alguns deles trazem para dentro do seu pelotão, do seu grupo de policiais, um grave desequilíbrio psicológico. Está na hora de as PMs de todo o país darem uma olhadinha no espelho para ver o que acontece dentro dos seus quartéis. Hoje pela manhã, policiais e criminosos entraram em confronto no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. A comunidade foi a primeira a receber uma unidade de polícia pacificadora no ano de 2008. Os moradores do Morro Dona Marta acordaram hoje ao som de muitas rajadas de tiros. Homens da unidade de polícia pacificadora foram recebidos a tiros na parte alta da comunidade por criminosos armados em uma área de mata. Na parte baixa da favela também houve confronto. Os bandidos atacaram as viaturas da polícia. Ninguém ficou ferido. Com medo de retaliação por parte dos bandidos, foi difícil achar quem quisesse falar sobre a troca de tiros. A senhora ouviu muito tiro hoje? Muito. A senhora ouviu muito tiro hoje? Quero falar nada hoje não, quero falar não, tá bom? Muito obrigada. Já no asfalto, os moradores de Botafogo contaram. Um dos meus clientes já me avisou pelo WhatsApp que para tomar cuidado ao passar pela São Clemente devido ao tiroteio que estava tendo. O tiroteio atingiu um dos transformadores e parte dos moradores do Morro Dona Marta ficou sem luz nessa manhã. A concessionária informou que só poderia fazer o reparo quando houvesse segurança. Mais uma vez, os moradores da favela tiveram a rotina afetada pela violência. Esta guia de turismo tinha 3 passeios marcados para esta manhã. Teve que desmarcar pela falta de segurança. Logo cedo, operação policial na favela, né? Eles chegam atirando, impedindo o morador de passar para ir trabalhar, as mães de levarem seus filhos nas creches, nas escolas. Então, que turista que vai vir visitar uma comunidade dessa? O Morro Dona Marta foi o primeiro a receber uma unidade de polícia pacificadora em 2008. Localizada em um ponto nobre na zona sul do Rio, perto do Palácio da Cidade, onde fica o prefeito, a comunidade que parecia ter conquistado a paz voltou a viver dias conturbados. Eu moro aqui há 35 anos. Sempre foi tranquilo. Agora é que eu não sei o que está acontecendo, né? Depois da UPP melhorou bastante e agora está acontecendo. A gente fica achando que é a polícia que está subindo, não sei. Isso com intervenção federal. A Justiça do Rio de Janeiro condenou 23 pessoas por participação em atos violentos nas manifestações de 2013 e 2014. A decisão do juiz Flávio Itabaiana. Entre os condenados estão Caio Silva de Souza e Fábio Raposo Barbosa, que irão enfrentar júri popular por homicídio. Eles lançaram o rojão que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade, em fevereiro de 2014. Elisa Quadros Pinto, conhecida como Sininho, também foi condenada. Ela seria a líder e responsável pelos protestos. A pena dos 3 é de 7 anos em regime fechado. A pena dos outros 20 variam entre 7 e 5 anos de prisão e eles podem recorrer em liberdade. Nossa redação entrou em contato com os advogados dos citados na reportagem, mas não obtivemos resposta. É sempre desagradável, digamos, apoiar uma prisão, mas essa senhora, Sininho, responde pela alcunha de Sininho, usou e abusou da violência física e verbal. Agora ela e seus quadrilheiros vão pagar por suas ações criminosas, aliás, como deveria acontecer sempre. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Então, quer dizer que o general da reserva Augusto Heleno, do Nanico PRP de Pato, não vai ser mais vice do Jair Bolsonaro e você diz que perdeu uma boa frase por conta disso. Estou até curiosa para saber qual seria essa boa frase. Boa noite, Amanda. Eu fiquei chateado. Porque ontem, quando se anunciou que o general Augusto Heleno, que é um homem respeitável, comandou as forças da ONU no Haiti, foi comandante militar da Amazônia, quando se noticiou que ele, que é general da reserva, seria o vice do Bolsonaro, aí eu escrevi, eu falei, veja que coisa, né? Quando se misturam farda,
pijama e política, um general de 4 estrelas bate continência para um capitão, né? O que habitualmente é o contrário entre os militares da ativa. Aí alguns andaram dizendo, não, essa frase não é sua, essa frase é do Chico Alencar, que disse... Não, eu falei, depois do Chico Alencar, não sei, podemos ter falado juntos, mas eu também falei. E a minha foi um pouco mais completa do que a dele. Pois é, Amanda, o Bolsonaro tentou, digamos, dar uma certa densidade moral à sua chapa com o general Augusto Heleno, mas nem o minúsculo PRP aceitou a parceria. Isso dá conta das dificuldades que o Bolsonaro está enfrentando. Ele, hoje, para usar uma frase que o Karl Marx usou sobre o Luiz Bonaparte, né, hoje ele é vítima de sua própria concepção de mundo. O que isso quer dizer? Ele de tal sorte radicalizou o discurso, de tal sorte extremou o discurso, de tal sorte não deixou margem, digamos, para a tolerância de nenhuma natureza, que estimulou pessoas que pensam como ele, né, a virar fanáticos de sua candidatura. Só que agora ele é refém dessas pessoas. Ele tem de continuar a dizer essas coisas, né, para manter essa sua turma. Né? Só que isso não agrega ninguém. Isso não traz partidos políticos para, digamos, a sua frente. A tendência do Bolsonaro é disputar a eleição praticamente sozinho, tendo não mais do que alguns segundos no horário eleitoral. Né? Compatível, digamos, com a sua incapacidade de propor coisas, de dizer, afinal de contas, por que é candidato. Eu diria que ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim, não só com ele, com qualquer outro. A gente tem um tipo de Bolsonaro, para alguns do bem, que é a Marina Silva da Rede. Ela também não consegue juntar ninguém. Ela, se chegar à presidência da República, como Bolsonaro, chega sem partidos. Bom, essa gente, claro e evidentemente, se eleita, um ou outro, vai ter que fazer uma tal divisão de poder que nós não saberemos a rigor quem estará no governo. Então, o Bolsonaro acenou com o general Heleno. Agora, note, o general Heleno traz eleitores para o Bolsonaro? Não, é mais do mesmo. É fazer uma chapa de militares, na suposição de que precisamos no país de gente que dê murro na mesa. Acontece que a política é justamente o local e o lugar avesso ao murro na mesa. A política é, por excelência, a arte da negociação. Até agora, tem parecido engraçado esse negócio do Bolsonaro dar respostas jocosas, como ele fez num encontro com empresários. Como você descobriu Paulo Guedes? Ele disse, isso é como quando a gente vê uma mulher gostosa, a gente corre atrás até pegar. Bom, tem aí uma questão da linguagem, da grosseria, tem a suposição de que a mulher sempre cederá desde que se insista. Mas, na verdade, o que se perguntou a ele foi por que ele, Bolsonaro, que já demonstrou ser um estatista, ele, Bolsonaro, que já demonstrou ser um antiliberal, escolheu um ultraliberal para ser o seu guru econômico. E que resposta tinha Bolsonaro para isso? Fazer essa metáfora grosseira. Sem contar que deve ter sido a primeira vez na história que alguém associou Paulo Guedes a uma mulher atraente. Eu creio que o próprio Paulo Guedes nunca se viu nesse papel. E há, para completar, um estudo que o Paulo Guimarães, que é um especialista contratado pelo DEM, fez sobre o eleitorado do Bolsonaro, e há alguma coisa interessante ali. Ele chegou à conclusão de que o Bolsonaro, a cada mês, perde 20% do eleitorado e ganha 20% do eleitorado. Alguém poderia dizer, bom, mas então o resultado é zero, ele fica estável, a perda é zero, ele fica estável. Não,
conclui o Paulo Guimarães, não é assim. Vai chegar o momento em que todos conhecem Bolsonaro, então todos já terão passado por Bolsonaro e aí ele apenas perderá eleitores em vez de ganhar eleitores. Eu, pessoalmente, acho positivo que assim seja, porque até hoje estou esperando saber por que Bolsonaro é candidato e que proposta ele tem para o país, além das metáforas infelizes. E, claro, mantenho a minha curiosidade de saber em que momento Paulo Guedes se parece com uma mulher atraente. É isso aí. Reinaldo, obrigado, boa noite, até amanhã. Foi enterrado hoje à tarde em Sorocaba, no interior de São Paulo, o radialista que morreu em um parque aquático na Grande Fortaleza. O velório foi fechado para amigos e parentes de Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos. No enterro, silêncio absoluto. Todos estavam inconformados com o que aconteceu. Estava de férias, levando a mulher e a filha, e aí ocorre essa fatalidade. É lamentável. Então é difícil, né? Você sai de férias com a família, e na volta para casa você traz seu pai num caixão, né? Muitos também lembraram como o Ricardo era bom profissional. São coisas, gente, que fica guardado para sempre aqui comigo. Eu nunca vou esquecer ele, porque era um companheiro da madrugada, de onde quem precisasse dele estava presente. É uma pena muito grande que o nosso Brasil perdeu uma pessoa como ele, que era muito amado por muita gente, inclusive por mim, que ele me chamava de pai. O radialista, que viajou com a esposa e a filha de 8 anos, morreu na última segunda-feira, ao cair de um toboágua de um parque aquático que fica em Acuirás, região metropolitana de Fortaleza. Segundo testemunhas, a boia subiu acima do esperado, virou e caiu bruscamente no chão do brinquedo. A vítima bateu com a cabeça e não resistiu. Outras 3 pessoas também estavam na boia e sofreram ferimentos leves. Hoje, o parque aquático voltou a funcionar. O brinquedo do acidente deve permanecer interditado até que as apurações sobre o caso sejam concluídas. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Proteção ao Turista e o inquérito deve ser concluído em até 30 dias. Parece óbvio, mas é bom insistir. Essa morte tem responsável ou responsáveis. Espera-se uma ação rápida da polícia, do Ministério Público, da Justiça, etc., etc. Em boa parte dos casos, as condenações têm efeito didático. Os outros, futuros provocadores desses acidentes ou descuidados, vão tomar muito mais cuidado. Foi enterrado em Cuiabá, no Mato Grosso, a bancária Lilian Calisto, que morreu após um procedimento estético em uma clínica clandestina no Rio de Janeiro. O médico responsável e a mãe dele continuam foragidos. O Disque Denúncia apresentou o cartaz onde oferece recompensa de R$1.000 por informações que levem à prisão do médico Denis Furtado e sua mãe Maria de Fátima Barros Furtado. A justiça negou o habeas corpus solicitado pela advogada dos dois. A técnica de enfermagem e namorada de Denis, Renata Fernandes, foi transferida para o presídio de Benfica. A polícia pediu a prisão temporária dos 3 por homicídio doloso qualificado e associação criminosa. O procedimento estético foi realizado nessa cobertura na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Conhecido como Dr. Bumbum nas redes sociais, o médico atendia em 3 estados e no Distrito Federal. Denis tem passagens na polícia por homicídio, porte ilegal de arma e ameaça. Ele também já foi indiciado 4 vezes pela Polícia Civil de Brasília por exercício ilegal da medicina. Pois é, Dr. Bumbum, só essa que faltava em Brasília. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, que emitiu o registro profissional do Dr. Bumbum, que se chama Denis Machado, afirmou que a cassação do documento deve ser feita pelo Conselho do Rio de Janeiro, onde o crime ocorreu. Disse também que Machado não possui especialidade registrada no Distrito Federal. Ele responde a um processo ético profissional em Brasília. A advogada dele e da mãe
conversou com a imprensa e afirmou que ambos vão se entregar. O desejo não é estar foragido, mas eu não vou informar um local e um horário específico nesse momento. A defesa vai tratar isso com a polícia. Essa situação é extremamente difícil para a família, mas também é extremamente difícil para ele. Quando eu falei com ele, inclusive, a ideia que nós tivemos, a gente conversou no sábado, ele falou: doutora, eu quero prestar toda a assistência possível para a senhora Lilian Calixto, e ele acompanhou no hospital, e o desejo dele, inclusive, era permanecer no hospital, e segundo a informação que ele me passou nesse momento, o hospital não permitiu. 25 cidades de Pernambuco já registraram ataques a bancos neste ano. Em Surubim, no agreste do estado, 4 agências foram explodidas numa mesma noite. Resultado, além do medo, claro, a cidade vive praticamente sem dinheiro. Nas portas das agências, filas revelam o caos que tomou conta da cidade de Surubim, a 119 quilômetros do Recife, após o maior assalto a bancos da história de Pernambuco. Neste aqui, atendimento só para casos de urgência. Eu já procurei o vigilante, ele pediu para aguardar, disse que tem algumas pessoas lá dentro e que vai ser assim, a gente vai entrando aos poucos. Eu já peguei dinheiro com o cunhado emprestado, entendeu? Para até normalizar, senão tenho que voltar para São Paulo, todo de carro pequeno, e é difícil, porque tudo é com dinheiro, né? Na madrugada do último dia 10, pelo menos 50 bandidos invadiram a cidade com armamento pesado. Eles explodiram 4 das 5 agências do município. Os bandidos foram direto para os cofres dos bancos. Na fuga, os criminosos viram alguns homens bebendo aqui na praça e fizeram reféns. Um dos rapazes que se negou a entregar o veículo a um dos bandidos acabou sendo agredido com um cano de um fuzil. Mas o terror não parou por aí. Além da intensa troca de tiros, os bandidos incendiaram uma caminhonete em frente ao batalhão da Polícia Militar aqui em Surubim, para facilitar a fuga. O plano deu certo. Até agora ninguém foi preso. A carcaça do veículo permanece na rua. A polícia não revelou quanto foi roubado. Imagens dos bandidos foram registradas por câmeras de segurança. Além do medo, uma das consequências para os moradores é a falta de dinheiro. Hoje a gente está com um prejuízo grande, né? O comércio diminuiu bastante. As pessoas que procuravam aqui os bancos não procuram mais e aí já não gastam, né? A sua aposentadoria, o seu salário, já não está mais gastando em Surubim. Só neste ano, o Sindicato dos Bancários de Pernambuco contabiliza 103 ocorrências, entre assaltos a agências bancárias, carros fortes, arrombamentos e estelionato, em 25 municípios do estado. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco diz que trabalha em parceria com a Polícia Federal para prender os criminosos e que os ataques a agências bancárias e carros fortes caíram 30% no primeiro semestre. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas em um grave acidente no norte de Minas Gerais, envolvendo 3 veículos. 2 deles pegaram fogo. A carreta ficou atravessada na pista quando um caminhão que vinha no sentido contrário não conseguiu parar e bateu. Os veículos pegaram fogo. Logo depois, um carro se envolveu no acidente. O motorista do caminhão morreu preso às ferragens. 2 pessoas que estavam na carreta e 3 que viajavam no carro tiveram ferimentos leves. A suspeita é de que a pista molhada tenha causado o acidente. Em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, 2 carros apreendidos no pátio de uma delegacia foram incendiados na madrugada de hoje. No momento que o fogo começou, só havia um policial de plantão no local. O caso está sendo investigado como incêndio criminoso. Até agora, ninguém foi preso. Moradores da cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, viveram momentos de pânico na madrugada de hoje. 15 ônibus e 9 carros foram incendiados. Também colocaram fogo em barricadas de pneus e lixo. Os bombeiros demoraram quase 8 horas para controlar as chamas. A polícia acredita que os atos sejam em protesto à morte de um homem baleado por um policial militar no último domingo.
O Tribunal Superior Eleitoral, como era de se esperar, negou o pedido do Movimento Brasil Livre, o MBL, para que o ex-presidente Lula fosse declarado inelegível. A ministra Rosa Weber extinguiu o processo porque Lula não é oficialmente candidato e o petista teve outro pedido de liberdade negado. A decisão provisória é do ministro Humberto Martins, presidente em exercício do STJ. O magistrado entendeu que há um posicionamento de desinteresse por parte da defesa do petista em qualquer representação apresentada por terceiros. O chefe da agência nuclear do Irã, Ali Akbar Salehi, revelou que o país construiu uma fábrica capaz de produzir rotores para até 60 centrífugas por dia. O anúncio acontece um mês depois de o líder religioso Ayatollah Ali Khamenei afirmar que o país pode aumentar o enriquecimento de urânio caso o acordo nuclear fracasse após os Estados Unidos deixarem o tratado. Em 2015, o Irã se comprometeu a não produzir uma bomba atômica em troca do fim das sanções econômicas. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que o país não é mais alvo da Rússia, ao contrário das avaliações dos órgãos de inteligência. Pouco depois, a Casa Branca voltou atrás e disse que o governo está trabalhando para impedir que os russos interfiram nas próximas eleições. Donald Trump ainda afirmou que jamais houve presidente tão duro com Moscou. No Twitter, o norte-americano escreveu que o encontro com Vladimir Putin vai render grandes resultados. O hotel de Las Vegas, Mandalay Bay, está processando as vítimas do massacre ocorrido no ano passado. A MGM Resorts, proprietária do hotel, quer que os sobreviventes e parentes das vítimas desistam das ações para responsabilizar o Mandalay Bay por negligência no ataque. Em outubro, Stephen Paddock abriu fogo de um quarto no 32º andar do hotel contra o público que assistia a um show de música country ao ar livre. 58 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. A Nicarágua recuperou o controle da cidade de Massaia. A retomada aconteceu após policiais e grupos paramilitares lançarem uma operação no bairro indígena de Marimbó, símbolo do movimento popular contra o presidente Daniel Ortega. Pelo menos 2 pessoas morreram. O número de vítimas já chega a 280 desde o início dos protestos há 3 meses. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra estudantes desesperados tentando se proteger de ataques das forças do governo. Com medo de ser morto, um deles manda um recado: "Fiz isso para defender meu país e não me arrependo." Hoje, a Organização dos Estados Americanos reiterou a condenação à ação policial e aprovou uma resolução em que pede antecipação das eleições de 2021 para março do ano que vem. Você pode escolher se o presidente Trump é apenas incompetente, se ele não conhece política internacional, se é um inocente bobo ou se tem problemas mentais. Os pensamentos que ele coloca de público não têm tido uma sequência normal e refletem uma espécie de visão distorcida dos fatos que o cercam. E a situação na Nicarágua vai chegando ao nível muito grave. Ortega, hoje um ditador do estilo Maduro, está reprimindo manifestações com brutalidade e mortes, uma brutalidade inusitada e se utilizando de milícias paramilitares. A Organização dos Estados Americanos escreve bonito e fala bonito, mas não faz nada. E o nosso Itamaraty continua mudo. Pelo menos 16 pessoas morreram no naufrágio de um barco na costa norte do Chipre. A embarcação levava cerca de 150 imigrantes. 105 deles foram resgatados com vida. A Guarda Costeira turca ainda procura pelas outras vítimas. Em 2015, a Turquia se tornou um dos principais pontos de partida de imigrantes rumo à União Europeia. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, está nos Estados Unidos, onde acompanha de perto a situação das crianças imigrantes brasileiras que foram separadas de suas famílias ao entrarem ilegalmente no país. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. Pelo menos 50 crianças e adolescentes brasileiros estão separados de seus pais nos Estados Unidos. Eles fazem parte das centenas de menores que entraram ilegalmente no país com suas famílias e foram detidos pelos agentes de imigração.
O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, visitou um desses jovens, um garoto de 7 anos, que está em um abrigo no estado de Nova York. O pai, pelo que consta, está no Texas. Eles serão reunidos, a gente não sabe ainda como e onde eles serão reunidos. E o que a gente imagina é que eles serão reunidos num local e dali seguirão para o Brasil, ainda no curso dessa semana. Para a gente é um absurdo, assim, é uma política que, na minha visão, é inaceitável. O ministro afirmou que um defensor público do Brasil já está nos Estados Unidos para ajudar em todos esses casos. De acordo com a Justiça americana, mais de 2.500 jovens imigrantes continuam separados de suas famílias. E muitos deles podem estar numa situação bastante delicada. Dezenas de pais já foram deportados e seus filhos deixados para trás. Até agora, o governo americano não conseguiu localizar os pais de pelo menos 71 crianças. O prazo para reunir todas as famílias termina no dia 26. Um juiz federal determinou esta semana que o governo ainda aguarde 7 dias depois deste reencontro para os imigrantes serem deportados. Era inaceitável que a deportação ocorresse imediatamente, assim que a criança saísse do ônibus. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Nesta quarta-feira, os jogadores e o técnico do time Javalis Selvagens da Tailândia receberam alta do hospital e conversaram pela primeira vez com a imprensa depois do resgate dramático que envolveu equipes de vários países. Os detalhes com o correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Um campo de futebol para a coletiva de imprensa foi preparado para o time Javalis Selvagens, que ganhou a torcida de pessoas no mundo todo durante o resgate. E pela primeira vez eles entraram em campo para uma rápida demonstração, depois de receber alta do hospital em Xangai. Eles surgiram com cabelos cortados, vestindo o uniforme do time e com cerca de 3 quilos a mais cada um, segundo os médicos. Meu nome é Shanin, meu apelido é Tum e eu sou ala direito. Acompanhados de alguns integrantes da equipe de resgate e psicólogos, os meninos deram detalhes de como foram para a caverna e do sufoco que passaram no escuro, sozinhos por 9 dias. Aconteceu de noite. Estávamos cavando para achar pedras no topo da colina e ouvimos vozes. O treinador Aek disse para ficarmos quietos, que havia vozes de pessoas. A gente ainda não estava certo disso. Então paramos e ouvimos. Era verdade, fiquei chocado. O treinador então disse ao meu amigo Mickey para corrermos para dentro da caverna. O técnico explicou que quando perceberam que ficaram presos porque a caverna ficou inundada, permaneceram calmos, mas começaram a sentir cansaço no segundo dia. Ao contrário do que se pensava, eles disseram que não tinham alimentos, e o menino mais novo, Titã, de 11 anos, revelou que procurava não pensar em comida para driblar a fome. Eles beberam água da chuva que escorria pelas paredes até serem encontrados no dia 2 de julho. Segundo os rapazes, os mergulhadores cuidaram deles como uma família e jogavam dama para passar o tempo. Além de informar, os garotos aproveitaram a coletiva à imprensa para se retratar. Pediram perdão aos pais por não terem avisado sobre a saída após o treino e fizeram homenagem a Samangunan, um mergulhador que morreu enquanto se voluntariava para salvar o grupo. Quem aproveitou para se desculpar também através do Twitter foi Elon Musk, dono do mini submarino que não foi usado no resgate e que chegou a chamar um dos mergulhadores de pedófilo. Ele disse: "Não obstante as ações dele contra mim não justificam minhas ações contra ele, e por isso peço desculpas ao Sr. Unsworth e às empresas que represento como líder. A culpa é minha, somente minha." Durante a coletiva, os garotos também disseram que vão ser mais cuidadosos, outros mais pacientes, e teve até quem diz agora sonhar em ser mergulhador da Marinha. Depois da coletiva, o momento mais esperado, a hora de voltar para casa. Já ao lado da família, um dos meninos sorriu para as câmeras, para a selfie e recebeu um beijo da avó. O pequeno jogador, agora sim, sentiu o gosto da vitória. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. A União Europeia aplicou hoje a maior multa da história do bloco a uma empresa. A norte-americana Google vai ter de pagar quase 20 bilhões de reais por violar regras da livre concorrência.
Os detalhes na reportagem de Peterson Isidoro. Em Bruxelas, a empresa foi acusada de aproveitar a posição de liderança de seu sistema operacional para telefones celulares e tablets, o Android, com o objetivo de consolidar a hegemonia do serviço de buscas online, privando desta forma os consumidores europeus de escolherem outros aplicativos semelhantes. É uma infração que vem acontecendo desde 2011. É muito grave, é um comportamento ilegal muito sério. O valor da multa, 4,3 bilhões de euros, ou seja, 19 bilhões e meio de reais. É a maior multa já aplicada pela União Europeia a uma empresa. E esse valor pode aumentar, já que a Comissão Europeia determinou ao gigante americano de tecnologia que ponha fim às suas práticas ilegais nos próximos 90 dias, sob pena de novas multas, que podem ir até 5% da média mundial do volume de negócios da empresa. E essa não foi a primeira vez que o Google recebeu uma pesada multa por descumprir regras de concorrência. No ano passado, o Google já tinha sido multado em 2 bilhões e meio de euros por favorecer seu comparador de preços, o Google Shopping. O que queremos é que o Google mude seu comportamento. Isso é um comportamento ilegal. Queremos que isso pare de maneira efetiva. A empresa americana é líder mundial de buscas na internet. Só aqui na Europa, detém 90% do mercado. O Google precisa parar com um comportamento ilegal que está prejudicando os consumidores, diz este empresário, dono de um website francês de comparação de preços, concorrente do gigante americano. O Google anunciou que vai recorrer da multa imposta pela União Europeia e o presidente da empresa, Sundar Pichai, ainda disse que o Android criou mais opções para os consumidores e não menos. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. A direção do Google não vai dormir esta noite com medo da União Europeia. Não vai acontecer nada. Nos Estados Unidos, um vídeo impressionante mostra um policial atirando contra suspeitos durante uma perseguição em alta velocidade pelas ruas de Las Vegas. O detalhe com os correspondentes ou com o correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges. Parece até um filme de ação, mas estas imagens foram gravadas pela câmera acoplada ao uniforme de um policial de Las Vegas. A perseguição teve início quando o agente, que está atrás do volante, viu os 2 suspeitos de um tiroteio tentando fugir nesta SUV preta. Os suspeitos dirigem em alta velocidade, até mesmo na contramão. A viatura se aproxima do carro em fuga. Os bandidos abrem fogo contra o policial, que alerta os colegas pelo rádio sobre o perigo. O agente, então, usa a mão esquerda e coloca a arma para fora da janela, mas desiste de atirar. Logo em seguida, agora com a mão direita, mira novamente e dispara várias vezes através do para-brisa da viatura. A perseguição continua. O policial encurta a distância, solta o volante, segura a pistola com as 2 mãos e dispara mais uma rajada em direção aos suspeitos. O policial chega ainda mais perto do carro em fuga e dispara novamente, desta vez com a arma para fora da janela. O suspeito que dirige o veículo é Fidel Miranda, de 23 anos. Ele é ferido e para o carro perto de uma escola. Repare que o outro bandido foge. O policial recarrega a pistola, atira várias vezes e mata o motorista. O suspeito que fugiu foi ferido e preso momentos depois. Ele foi identificado como René Nunes, de 30 anos. Os 2 suspeitos tinham uma extensa ficha criminal. O homem que foi detido vai responder por assassinato e tentativa de homicídio, entre outros crimes. Já o policial, que tem 17 anos de experiência, foi elogiado pelos colegas por conta da coragem, profissionalismo e heroísmo. Em Las Vegas, os policiais têm permissão para atirar durante perseguições de carro em situações em que civis ou outros policiais estejam em perigo de morte.
Durante a perseguição, os suspeitos atiraram 34 vezes. Já o policial efetuou 31 disparos. A troca de tiros aconteceu em plena luz do dia, com as ruas movimentadas. Nenhum civil ou policial ficou ferido. Somente os bandidos se deram mal. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. A África do Sul e outros países lembraram hoje o centenário do nascimento de Nelson Mandela. Na Inglaterra, a neta do líder participou de homenagens. Há um século nascia Madiba, como é popularmente conhecido Nelson Mandela, ícone da luta contra o apartheid. Depois de quase 30 anos preso, ele foi solto em 1990, após uma campanha internacional. Em 94, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. O líder, ganhador de um Nobel da Paz, é considerado um dos maiores nomes na luta pela igualdade, não apenas dos negros, mas dos direitos no país. O dia foi de homenagens em várias partes da África do Sul. Em algumas cidades, houve doações de comidas para os pobres. Muitas atividades, como a venda de bolos, tiveram lucro revertido para instituições de caridade. Moradores de Alexandra, na África, cidade onde Nelson Mandela morou por um longo tempo, celebraram o aniversário do líder africano com um bolo gigante. As imagens mostram a versão doce da autobiografia de 1994 de Mandela no topo do bolo e também uma montanha marrom em miniatura, criada para simbolizar a aldeia natal de Mandela. Em Londres, uma exposição foi criada para mostrar a trajetória do líder sul-africano. A mostra relembra os 27 anos que ele passou na prisão. Durante esse período, Mandela escreveu frases que até hoje são lembradas. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que domina esse medo. Christopher Till, diretor do Museu do Apartheid, diz que a exposição pretende fazer mais do que mostrar detalhes sobre a vida de Mandela. A exposição é mais do que isso. Não é só para contar a vida e os tempos de Nelson Mandela, mas é realmente para se certificar de que ele defendeu os princípios que representava e o que ele trouxe para a África do Sul, que antes era dividida e racista. É possível ver as cartas de Mandela à sua primeira esposa, Evelyn, na época da morte de seu filho. Ainda na Inglaterra, outra homenagem ao centenário foi o memorial colocado na Abadia de Westminster, em Londres. A neta de Mandela, Zenani Mandela, participou da cerimônia, que também incluiu apresentações musicais. Na pedra de mármore, os dizeres Nelson Mandela cercado de perdão e reconciliação. Sendo o ano do centenário, acho importante apoiar iniciativas que estão dando continuidade ao legado do meu avô e garantir que as pessoas saibam mais sobre a sua história. Muitas pessoas nem sabem quem é Nelson Mandela, muitos ainda não sabem o que ele passou e o que ele fez. O príncipe Harry, que trabalha com caridade no sul da África, esteve presente na abertura da exposição nesta terça-feira, juntamente com a sua esposa Meghan. Nos Estados Unidos, a ONU dedicou 67 minutos para realizar boas ações, em homenagem aos 67 anos que Mandela dedicou à luta pelos direitos iguais. Mandela morreu aos 95 anos, em 5 de dezembro de 2013. E apesar de tanta luta, a África do Sul é atualmente o país menos igualitário do mundo, segundo o Banco Mundial. Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar. Mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer. Esse homem passou 27 anos preso, longos 27 anos, defendendo a ideia de unir brancos e negros em seu país. Quando ele assumiu o poder, não partiu para a vingança. Ele colocou em prática as suas ideias de buscar um país racialmente unido. Para os mais jovens, é bom relembrar que a África do Sul tinha um regime chamado Apartheid, que separava
brutalmente brancos de negros. Eram 300 mil brancos contra mais de 6 milhões de negros relegados a um papel secundário, semi-escravo, numa sociedade extremamente injusta. Mandela é uma figura ímpar. Sua ação produziu um imenso avanço positivo em todo o planeta. A rodovia Presidente Dutra, que liga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ganhou um corredor de recarga para carros elétricos. Com eles, veículos desse tipo podem ter autonomia suficiente para viajar por mais de 400 quilômetros. Um start para o futuro. Em uma das principais rodovias do país, que recebe quase 900 mil viagens de veículos motorizados por dia, ver um modelo assim parece mesmo fora da realidade. Já tinha visto esse carro? Primeira vez. Eu tô vendo agora que você falou. Mas o carro elétrico está mais presente do que a gente imagina e agora também vai poder ser visto pelas estradas brasileiras. Foi inaugurado hoje na rodovia Presidente Dutra o maior corredor elétrico da América Latina. Ao longo de 430 quilômetros entre Rio e São Paulo, foram instaladas 6 estações de recarga dentro de postos de combustíveis. O sistema segue modelos já implantados em outros países, como Portugal e Uruguai. A iniciativa por aqui é de 2 empresas privadas e teve o custo de R$1 milhão. Há uma necessidade do meio ambiente de ter cada vez menos emissões poluentes, de ter uma preocupação cada vez maior com aquilo que é o equilíbrio do nosso planeta. E o carro elétrico é um desses instrumentos de ter uma política ambientalmente correta. Olha só que legal, eu fui convidada para ter a experiência de dirigir um carro elétrico e percorrer um trecho do novo corredor. Então eu vou pegar a estrada, viajar sentido Rio de Janeiro. Vamos lá? Com a bateria 100% carregada, partimos da zona sul da capital paulista. Passamos pelas marginais Pinheiros e Tietê e caímos na estrada. Estou dirigindo há quase 50 minutos, peguei muito congestionamento até aqui, mas agora estou entrando na rodovia. E a bateria do carro, ó, tá boa, tem 82% ainda de bateria, 112 km de autonomia. Chegamos ao destino final, São José dos Campos. Estamos em um posto de combustíveis, mas hoje meu interesse não é nem gasolina nem etanol, é energia, porque chegou a hora de carregar a bateria do carro. É o próprio motorista quem faz a recarga, ligando um dos cabos ao carro, de acordo com o modelo. O equipamento ele é compatível com todos os carros, são basicamente três tipos. E o bacana desse modelo é o quê? É uma recarga rápida. Em 20 minutos você tem 80% da sua bateria já carregada, e os outros 20 em questão de 10, 15 minutos ele também já está carregado. Nos 6 primeiros meses as estações vão funcionar de graça. Depois, o valor a ser cobrado, de acordo com a empresa administradora, deverá ser pelo menos 5 vezes menor do que o da gasolina. Os motoristas aprovaram a novidade. Por ser uma energia limpa, eu acho que seria hoje a melhor solução para a gente hoje. Eu acredito que deva ser sim, né? Porque o petróleo do jeito que vai, daqui uns dias não tem mais. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o país com a Luciana Camargo. Olá, boa noite. Nada de chuva na capital federal. Na verdade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de maio para cá, choveu uma única vez na madrugada do dia 19 para o dia 20 de maio, mas foi tão pouco que a gente nem vai considerar. Na verdade, não chove em Brasília há 80 dias. E essa secura também acontece no Sudeste. Olha só. A gente vê que em Belo Horizonte não chove há quase 2 meses, em São Paulo há mais de 1 mês. E amanhã o Rio de Janeiro completa 1 mês sem chuva, 1 mês de estiagem. O problema dessas grandes cidades é que com o tempo seco a poluição não se dispersa e a qualidade do ar fica muito ruim.
Por conta dessa secura, vamos dar uma olhadinha no sistema de abastecimento, né? Olha só, sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, é o principal manancial da Grande São Paulo, está atuando hoje com 41,5% da capacidade. Reservatório do Descoberto, que abastece 2 a cada 3 moradores do Distrito Federal, está com 86,8%. Mas isso acontece porque choveu bastante por lá de fevereiro até abril e o nível do reservatório foi recuperado. Bem, de qualquer maneira, a gente tem que fazer como o nosso mascote. Cadê? Olha só. Tomar banho, só o essencial, deixar o chuveiro ligado só no tempo que você estiver tomando banho, tirando o sabão do corpo, sem desperdício, ok? 365 dias do ano sem desperdício. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã. Olha só, há previsão de pancadas de chuva sim para o país, mas ela vai estar concentrada na faixa norte, também no litoral do Nordeste e aqui no sul gaúcho. Essa chuva do sul gaúcho, ela é consequência de uma nova frente fria que está chegando lá do Uruguai. Já aqui no norte, do Acre até o Maranhão, também um pedacinho lá do Ceará, o norte do Ceará, chove principalmente à tarde em pontos isolados. E no litoral nordestino, nas praias de Sergipe e da Bahia, a chuva acontece a qualquer hora do dia, uma chuva um pouco mais intensa. E em toda essa área amarela, você já sabe, né? Sol, tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros. Amanhã, Porto Alegre amanhece um pouquinho mais quente, com 17 graus, 18 em Floripa e também no Rio de Janeiro. À tarde, os termômetros vão chegar aos 28 graus em Recife, Salvador, aqui em São Paulo e também lá em Porto Alegre. Bem, que você tenha uma noite muito gostosa de quarta-feira, mas que a sua quinta-feira seja maravilhosa. Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau. Nos Estados Unidos, uma ciclista não foi esmagada por muito pouco. Veja só essa cena. Ela atravessou os portões que já estavam se fechando em uma ponte suspensa sobre um rio no leste de Wisconsin. Mesmo a ponte se levantando, a mulher que guia a bicicleta insiste e cai no vão. Ela desaparece e minutos depois o operador da ponte chega para prestar socorro. A ciclista sofreu ferimentos leves. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.